Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária e nesse vídeo a gente vai falar sobre os fundos imobiliários americanos, tá? Os famosos REITs. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você não tenha ouvido falar, então assista esse vídeo até o final para saber mais sobre eles e desde agora eu já deixo essa pergunta para vocês. Você já investe em algum REIT ou ETF de REIT? Sim ou não? Respostinha simples, manda aqui embaixo, tá? Lá nos Estados Unidos existe um tipo de investimento, um tipo de ativo que se chama REIT, Real Estate Investment Trust, esse é o nomezinho dele em inglês, mas os REITs nada mais são do que empresas que possuem, operam ou financiam imóveis rentáveis e que podem contrair dívidas para crescer. Elas proporcionam que investidores possam adquirir participações em imóveis variados, administrados por gestores profissionais, e elas geram renda basicamente de duas maneiras, né? Ou através dos dividendos ou através do ganho de capital, da venda de imóveis com lucros, tá? Então assim, eles guardam algumas semelhanças com os nossos fundos imobiliários, né? Com os fundos imobiliários daqui do Brasil, porque quer queira quer não, eles investem em imóveis, geram renda através dos imóveis, mas também tem algumas diferenças, que faz com que, na minha opinião, os REITs, né, os fundos imobiliários americanos, sejam bem melhores do que os fundos imobiliários aqui do Brasil. A primeira delas é que eles são empresas, tá? Não são fundos. E por serem empresas, eles podem contrair dívidas. Então, enquanto os fundos imobiliários eles basicamente só crescem emitindo novas cotas, os cotistas têm que ir lá e botar mais dinheiro, um REIT, ele pode simplesmente pegar uma dívida no mercado, adquirir novos imóveis, operar aqueles imóveis, gerar receita, e depois que aquela dívida é paga, aquele imóvel fica para dentro, sem que os sócios dos REITs tenham que ter colocado mais dinheiro para dentro. Então, por conta dessa possibilidade de crescimento, os REITs têm historicamente um desempenho bem melhor do que os fundos imobiliários. Eles pagam um pouco menos de dividendos, mas por outro lado tem uma valorização muito mais forte. Então, se esse tipo de ativo é interessante para você, eu separei aqui nesse vídeo 3 ETFs que você pode investir lá no mercado americano que se expõe a esse mercado imobiliário, que se expõe a esses REITs. Vamos dar uma olhada nos ETFs. O primeiro deles e mais famoso é o VNQ, que é o Vanguard Real Estate ETF. É um ETF que investe nesses REITs, né, nesses ativos que são expostos ao mercado imobiliário americano. Ele foi lançado em setembro de 2004. Ele tem um retorno médio anual desde lá do seu lançamento até agora. Em média, ele rende anualmente 8,92%. Isso é uma baita de rentabilidade, considerando que a taxa de juros americana é muito baixinha e a inflação americana média também é bem baixa, gira na casa de 2% ao ano. Essa é uma rentabilidade muito alta acima da inflação, tá? O dividend yield nele nos últimos 12 meses foi de 2,84%. Como eu tinha falado, o dividend yield é um pouquinho mais baixo do que os fundos imobiliários aqui, porém eles têm essa valorização muito maior, tá? O VNQ hoje investe em 166 ativos, 166 REITs que estão lá no mercado americano e é o maior ETF de todos, que é o patrimônio líquido do VNQ, é 39 bilhões de dólares, tá? Então, um baita de um ETF e o site oficial está aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira saber mais sobre ele. O segundo REIT, segundo ETF que eu separei aqui para vocês, foi o SCHH, que é o Schwab US REIT ETF. Esse é um pouco mais recente, foi lançado em janeiro de 2011, tem um retorno médio anual desde o seu lançamento de 8,42% ao ano, tá? Essa é a valorização média dele, próximo ao VNQ, um pouquinho abaixo, mas uma baita de uma valorização também, e tem um dividend yield nos últimos 12 meses de 1,71%. O SCHH ele é formado hoje por 142 ativos, então é bem diversificado e tem um patrimônio líquido de 6,9 bilhões de dólares. Caso você queira saber mais sobre o SCHH, o site oficial também está aqui na descrição do vídeo. E o terceiro ETF que eu trouxe aqui para vocês, que se expõe aos REITs, né, a esses fundos imobiliários americanos, é o IYR, que é o iShares US Real Estate ETF. Mais um ETF de uma grande gestora, essa aqui no caso da BlackRock, que também está exposto aos REITs, ao mercado americano de imóveis. Então, esse aqui é o mais antigo de todos eles, foi lançado em junho de 2000
Por conta disso, você pega um momento mais próspero, lá no começo dos anos 2000 no mercado imobiliário, ele tem até um retorno médio anual superior aos outros dois que eu mencionei aqui. O retorno médio anual dele está em 9,63% ao ano. Isso é uma baita de valorização também, considerando que isso é em dólar, tá? E também tem um dividend yield bem interessante. Nos últimos 12 meses ele pagou 2,25% de dividendos, tá? Mais uma vez, esses dividendos são em dólar. É o menos diversificado de todos esses, ele tem 87 ativos, mas ainda assim é uma bela de uma diversificação. E o patrimônio líquido dele é de 5,4 bilhões de dólares. Todas as informações sobre o IYR estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, a partir de agora, você tem basicamente 3 opções para investir no mercado imobiliário americano, tá? A primeira delas, e mais simples, é você escolher um desses ETFs que eu mencionei aqui para vocês. Pode ser algum desses 3, são os 3 maiores. O VNQ é o maior deles por muito, tá? E até para uma questão de transparência, é o ETF que eu uso para me expor ao mercado imobiliário americano, tá? Mas você pode escolher um desses ou outro, existem outros ETFs também que investem em REITs. Essa seria a opção mais simples, porque com um único ativo você está investindo em dezenas ou centenas de REITs. A segunda alternativa que você tem é o quê? É estudar as empresas que fazem parte desses ETFs. Nos links oficiais que tem aqui embaixo, você pode entrar, ver a composição dele, ver as maiores posições, para estudar individualmente e escolher individualmente aquelas que você quer que façam parte da sua carteira. Então, em vez de investir através de ETF, você vai lá e faz o tal do stock picking, ou seja, escolhe ativos individualmente para poder compor a sua carteira. Isso é um pouco mais complexo, tá? Tem também a terceira alternativa, que é a que eu coloco em prática, que é o quê? A combinação de um ETF com stock picking, ou seja, eu invisto em REITs através de um ETF, mas também reforço minha posição escolhendo aqueles que eu considero os melhores, baseado na minha metodologia, o vestibular da Sociedade Milionária, o meu método VSM. Eu vou lá, estudo individualmente alguns e coloco. Eu tenho aproximadamente 20 REITs na minha carteira, que fazem parte também do ETF que eu invisto, mas é uma maneira de eu reforçar as posições daqueles que eu considero melhor. Então essa combinação de investir através de ETF e fazer stock picking, escolher ativos individualmente, é aquela que funciona melhor para mim, é aquela que eu coloquei em prática nos meus próprios investimentos. Lembrando que para você investir, seja em REITs, seja nesses ETFs de REITs, você vai precisar ter conta numa corretora americana. E aí todo mundo sempre me pergunta, Rafael, mas qual a corretora que você utiliza? A corretora que eu uso e que eu recomendo é a Avenue Securities, por um motivo simples. Eu abri minha conta nela lá em 2019 e invisto através dela, nunca tive nenhum problema, pelo contrário, sou bastante satisfeito, eles vêm implementando cada vez mais melhorias, já tem agora banking, então eles funcionam como uma conta bancária nos Estados Unidos, já tem cartão de débito, tem uma série de vantagens para você ser cliente deles, mas eu acho que, sobretudo, esses são os 3 principais pontos que eu gostaria de deixar claro para vocês. A primeira delas é que ela permite que não residentes invistam lá no mercado americano, isso é fundamental, tem várias corretoras americanas que não permitem isso. A Avenue faz isso e faz com que, mesmo você não morando nos Estados Unidos, morando em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil, você possa investir no mercado americano. O segundo ponto é que eles têm suporte em inglês, é uma corretora americana, mas que foi fundada por brasileiros e que tem um foco aqui no Brasil. Então isso também é um belo de um ponto positivo, porque dá esse suporte. Se o inglês para você é um problema, investindo através da Avenue ele deixa de ser. E o terceiro ponto é que eles fornecem relatórios de apoio à declaração do imposto de renda. Você vai precisar declarar esses investimentos. Não é lá nos Estados Unidos, é importante deixar claro. Você vai declarar no seu imposto de renda aqui no Brasil. Qualquer corretora que você escolher, você vai ter que fazer isso. Mas eles te oferecem os relatórios já prontinhos, para praticamente você só copiar e colar e você está com a sua declaração pronta, tá? Caso você queira se tornar cliente da Avenue, eu tenho um pacote promocional com 50 corretagens gratuitas, tá? Então você vai ter 50 operações para fazer ao longo dos próximos meses sem precisar pagar um único centavo de dólar por essa taxa de corretagem, por essa ordem de compra que você vai emitir, tá? Caso você queira fazer o seu cadastro, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário para você fazer o cadastro na Avenue e ainda ganhar esse pacote promocional de 50 corretagens. E também é importante deixar claro que se você não tem a mínima ideia de como começar, você tem interesse, mas não sabe como começar, eu também preparei um mini curso 100% gratuito para mostrar esse passo a passo de como você fazer esses primeiros investimentos, abrir sua conta no exterior, por que investir no exterior, por que diversificar, por que é importante
para proteger, qual ativo seria mais interessante para você começar a investir lá. Então, esse minicurso, ele também está aqui, está aparecendo até aqui aqui na tela, né? sociedademilionaria.com/como investir no interior, separado por tracinhos. Esse link também está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, tá? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você tiver gostado do conteúdo desse vídeo, não se esquece de clicar no curtir aqui, no joinha. Para você não é nada, mas para mim faz uma baita diferença. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. É isso, esse vídeo fica por aqui, a gente se vê numa próxima oportunidade. Forte abraço, tchau, tchau!